Provas do Enem estão marcadas para o dia 1º e 8 de novembro, para quem for fazer a prova presencialmente, e para os dias 22 e 29 de novembro, na versão digital. Mas nesse contexto de pandemia, como que fica, com as aulas suspensas? E aí, será que é viável fazer o Enem 2020? Quem conversa com a gente e responde é o Guilherme Machado. Oi, Gui, boa tarde para você. Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. É isso mesmo, né, Lu? O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por enquanto está mantido. Precisou ter a sua data primeiramente adiada para o mês de novembro, mas continua sendo mantido. A gente sabe que essa suspensão nas aulas não é uma exclusividade do Brasil, é algo que está acontecendo no mundo todo. Na Espanha e na Itália, por exemplo, que já enfrentaram aí recentemente o auge da crise por conta do coronavírus, os vestibulares universitários já foram cancelados. Por enquanto, no Brasil, isso está mantido, mas ainda tem causado muitas dúvidas e também muitas discussões, muitos questionamentos por parte, principalmente, dos alunos. Sobre isso, a gente vai conversar com a Hebe, que é pedagoga e também mestra em educação. Hebe, vou começar essa entrevista primeiro sendo bem direto, né? Na sua opinião, vai ser justo manter o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste ano? Se nós formos pensar em questão de justiça, não seria justo com os alunos. Porém, como você mesmo afirmou no início, nós estamos vivendo essa situação mundialmente. Então, está sendo um desafio para todos. Nesse sentido, o que temos de fazer é nos preparar da melhor maneira possível, apesar das datas poderem ainda serem alteradas. E que tipo de problema, né? Quando a gente fala, primeiramente, dessa questão de que talvez não seja justo com todos os alunos, que tipo de problema você, enquanto especialista na área, verifica que possa acontecer com parte desses estudantes? Eu penso que grande parte dos nossos estudantes, eles não têm condições tecnológicas, muitas vezes, de acompanharem as aulas que estão acontecendo, as formações, até muitas vezes as reportagens mundiais. Isso dificulta, porque o aluno do ensino médio que vai prestar o Enem, ele precisa trazer consigo uma bagagem cultural, um acervo de conhecimentos grande. E no nosso país, nós sabemos que grande maioria dos nossos alunos não tem essa condição. Nesse sentido, isso dificulta sobremaneira o resultado do seu desenvolvimento de aprendizagem no exame. Agora, Hebe, a gente sabe também que, claro, o Enem é um vestibular, uma prova do tamanho do Enem, movimenta muita gente e requer uma logística muito complicada, né? Que certamente já estava planejada para este ano. O que você acha que mantém o governo federal, na sua opinião, ainda insistindo nessa ideia? É, de fato, a complexidade desse projeto? Eu penso que sim. Por quê? Nós temos de pensar no número de vagas que as universidades ofertarão a esses alunos. E não são só as nossas universidades. Nós temos também universidades portuguesas em Portugal que, obviamente, estão oferecendo vagas também para os nossos alunos. Então, o Enem é assim, um exame relevante nesse momento, nesse sentido, porque senão nossos alunos perderão também oportunidades até fora do país por conta de não apresentarem o resultado dessa avaliação. Agora, a gente sabe que toda essa situação é muito nova, né, Hebe? Todo mundo está precisando se adaptar a isso, professores, alunos, principalmente no cenário atual, onde esses principais vestibulares no país estão sendo mantidos. Sim. Que dicas, que orientações você, enquanto pedagoga, daria para esses jovens, então, principalmente esses que acabam ficando mais vulneráveis no acesso à informação, no acesso à internet, se prepararem minimamente bem para o vestibular, caso ele de fato aconteça? Eu penso que, primeiramente, pensem positivo. É o primeiro passo. Pensem positivamente que chegou a sua vez de fazer esse exame.
É uma oportunidade que está sendo dada para você, apesar da pandemia e de todas as dificuldades atreladas a ela. Nesse sentido, eu diria, organize-se, tenha foco e disciplina. Então, é muito necessário que esse aluno, ainda que ele não tenha a tecnologia necessária, ainda que lhe faltem materiais, ainda que lhe faltem elementos para poder ir bem nessa prova, eu, como pedagoga, digo, não se preocupe tanto com isso. Pense o seguinte, eu tenho que ter determinação. Primeira coisa é você, eu quero ir bem nesse exame. Eu preciso entrar na universidade e realizar o meu sonho. Então, tenha determinação, tenha coragem para se organizar, ir atrás de materiais. Muito embora nós não possamos sair de casa e tudo mais, pegue os seus livros, pegue os seus filmes, se tiver, assista bons filmes, procure entrar numa TV que lhe proporcione, se você tiver a TV em casa, assistir filmes pedagógicos, filmes educativos, visitas a museus online, caso você possa, tudo que você puder levantar de material, seja de apostila ou material que algum colega teve, usou e que você possa vir a usar também. Então, levante todo esse material com coragem, se organize e tenha perseverança. Faça um cronograma dos dias da semana, com um horário estabelecido para si próprio. Neste dia eu vou estudar história, neste eu vou estudar geografia, ou nessa hora eu vou estudar biologia, português, inglês ou espanhol, que tem de optar numa das línguas estrangeiras. Enfim, procure se organizar e levar com perseverança esse estudo. Claro que só estudar também vai cansar, não é? Muitas vezes a gente vai ter dúvidas. Marque essas dúvidas, deixe anotadinho o que você não sabe ainda, para na volta das aulas, ou tendo a oportunidade de conversar com alguém que possa te esclarecer, pergunte, tire essa dúvida com um professor, com um amigo que saiba um pouco mais que você, enfim. E eu diria ainda, muitos dos inscritos, né, no Enem, muitas vezes não sabem da existência da matriz de referência do Enem. Vocês podem acessar pelo INEP, procurarem e vão encontrar um documento todo elaborado que mostra exatamente as áreas que vão cair nesta prova, né? Que são as linguagens, que é a matemática, que são as ciências da natureza, as ciências humanas, onde nós vamos ver história, geografia, filosofia, sociologia, enfim, nas ciências gerais, não é, que a gente acabou de falar também, sem ser as humanas, as naturais, nós vamos ter a biologia, a química, a física. Então, nessa matriz, o aluno vai encontrar, se ele ler com atenção, não é perda de tempo, leiam com atenção essa matriz, porque ela vai te dar os eixos cognitivos que os corretores do exame estarão esperando de você. Então, lá você vai ver que você precisa dominar a linguagem, que você precisa saber enfrentar situações problema. Você vai perceber que você vai ter que construir a tua argumentação. Você vai perceber que você vai ter de escrever, não é? Tanto na redação como na hora da escolha da resposta, você vai ter que elaborar propostas. Não só enxergar os problemas. Um documento que dá um norte para os estudantes nesse momento, né? Exatamente. A gente agradece a sua participação na Central da Esperança. Acho que muito esclarecedora para quem está em casa, para quem vai para quem vai prestar o vestibular neste ano, para quem vai participar do Enem. E claro, né, como a gente sabe, tudo isso é muito dinâmico, é muito novo ainda. Pode ser que novas mudanças surjam em relação à aplicação do exame ou à data de aplicação. E claro que a gente vai atualizando todo mundo em casa aqui na Central da Esperança.